Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe para compartilhar com vocês dois sonhos. Eu vou tentar relatar aqui o mais breve possível sobre dois sonhos que eu tive na semana passada. O primeiro é no dia 9/2 e ele diz a respeito de dois versículos que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e estes são os versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, irmãos, nesse sonho, eu morava numa casa de aluguel. Essa casa ficava no quintal com outras casas e tinha algumas pessoas nesse quintal. E algumas dessas pessoas, elas procuravam ter vantagem em cima das outras, com coisas ali pequenas do dia a dia. E também, no meio dessas pessoas, haviam algumas pessoas que eram imorais. Mulheres que gostavam de mostrar o corpo, de estar sempre se insinuando para outras pessoas, né? Bom, além disso, tinham pessoas da minha família perto de mim. Tinha uma pessoa que é bastante próxima a mim, e essa pessoa chegava lá e nós tínhamos um desentendimento, e na vida real, né, fora do sonho, eu não tenho muitos desentendimentos com essa pessoa, mas nós temos, que é quando eu falo a respeito do arrebatamento. Porque essa pessoa, ela realmente tem muito medo, sabe que não está preparada, então ele acaba discutindo comigo. Mas enfim, no sonho eu estava perto dessa pessoa, nós tínhamos um desentendimento, ele saía para fazer alguma coisa e eu dizia assim: eu preciso ir embora antes que essa pessoa volte. E enquanto isso, outros familiares muito próximos a mim me ajudavam então a começar a arrumar as coisas para a viagem. Na verdade, eles me ofereciam coisas. Eu iria viajar dessa casa, que era uma casa de aluguel no sonho, para a minha real casa, né? A minha casa verdadeira. E essa viagem seria de um tempo mais ou menos de uns 2 dias. Então, essas pessoas falavam assim para mim: você quer levar isso? Não, não quero levar. Você quer levar aquilo? Não, não quero levar. Essas pessoas são pessoas cristãs e são pessoas bastante amadas por mim, pela minha família, enfim. Então, eu, meu esposo e minha filha estávamos arrumando as malas, então. E tudo que nós colocávamos dentro das malas era o suficiente apenas para a viagem, porque eu não precisava levar nada para minha casa. Lá nessa casa onde nós iríamos, teria tudo, teria o suficiente para gente. Então, tudo que eu pegava para levar era alguma coisa com relação à viagem. Algumas frutas, poucas roupas, só o suficiente para esses 2 dias. E então, nós começávamos a andar em direção ao ônibus que iríamos pegar para essa viagem. E no caminho, eu encontrava também uma irmã de fé,
E essa irmã é uma irmã de muita oração aos meus olhos. E me despedia dela e continuava o caminho para o ônibus. Então nós entrávamos no ônibus, o meu marido era quem dirigia esse ônibus. Só que ao sair dessa cidade, o ônibus passava por uma espécie de um corredor. Não era um túnel, não era nada parecido, era exatamente um corredor. E este corredor, ele tinha exatamente a mesma largura que o ônibus. Eu ficava impressionada porque o meu marido dirigia aquele ônibus de uma maneira tão precisa que o ônibus não batia nem de um lado nem do outro. E ainda, para ajudar, tinha uma curva que dificultava mesmo passar naquele corredor. Bom, quando eu acordei bastante agitada desse sonho e eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que é isso? Essas pessoas que o Senhor me mostrou no sonho são pessoas que eu acredito que são salvas, né? Algumas dessas pessoas. E eu fiquei ali um pouco angustiada, aflita com aquilo, né? Pensando, meu Deus, o que acontece? O que está acontecendo, né? E então eu orei e pedi para o Senhor Jesus Cristo me revelar o que era que ele estava falando através daquele sonho. Apesar de eu já saber que aquele sonho se tratava do arrebatamento, eu não sabia por que ele me mostrou aquelas pessoas. E então eu pedi o discernimento para o Senhor Jesus Cristo e em pouco tempo ele me deu. A casa de aluguel é o mundo, né? A casa que nós íamos, né, que nós íamos viajar para chegar naquela casa era o céu. As pessoas que querem tirar vantagem são as pessoas dessa vida aqui, que igualmente querem tirar vantagem porque elas amam o mundo. Então, tudo o que o mundo oferece, elas querem. São os chamados espertos, né? Não se diz que o mundo é dos espertos. Porém, o reino de Deus não é dos espertos. O reino de Deus é para aqueles que se fazem filhos de Deus, porque são imitadores de Cristo. Cristo era humilde, Cristo era manso, Cristo não buscava nenhum interesse próprio. Enfim, as pessoas imorais são as pessoas que amam o pecado e que não têm o desejo de sair do pecado. Aquela pessoa que eu disse para vocês que estava no sonho, que não acredita no arrebatamento e que entra em discussão comigo sempre que o assunto surge, essa pessoa representa muitos dos que vivem hoje, né? Que da mesma maneira tem medo do arrebatamento. Isso é uma questão, irmãos, da pessoa que está amando esse mundo, amando as coisas terrenas. E ela não pensa em outra coisa senão buscar as coisas terrenas. Ainda está cheia de planos, ainda está cheia de sonhos com relação à vida terrena. É por isso que essas pessoas não estão se preparando. Jesus disse que nós devemos trabalhar pelo pão do céu e não pelo pão terreno, né? E é exatamente esse tipo de trabalho que Jesus está falando, que a gente não deve colocar os nossos olhos nessas coisas e buscar essas coisas apenas. Nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos, sabe, para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do céu, o nosso coração se enche de desejo pelo céu e nós sabemos que o que Jesus preparou para nós é infinitamente melhor do que qualquer coisa que nós vemos aqui. Mas infelizmente tem pessoas que não conseguem entender ainda isso, né? Que não conseguiram ainda entender isso. Mas enfim, vamos continuar aqui com o sonho. Aquelas pessoas que eu disse para vocês, que são familiares meus, que são muito amados e que eles ficavam oferecendo, quer levar isso, quer levar aquilo, são irmãos, eles representam irmãos de fé nosso,
que também são muito amados, que muitas vezes são generosos, nos ajudam na caminhada e tudo isso. Essas pessoas, elas participam dos estudos bíblicos, elas ouvem a palavra de Deus, ou seja, elas têm aparência de cristão, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que, mesmo tendo aparência de cristãos, não serão arrebatados. E, por fim, aquela pessoa que eu encontrei já a caminho do ônibus, que, ao meu ver, é uma pessoa de oração. Sabe, irmãos, existem cristãos que são até pessoas de oração, né? Pessoas que têm o hábito de orar diariamente, tudo isso, mas que não estão preocupados em obedecer a palavra de Deus. Esses últimos que foram mostrados, né? Esses cristãos que foram mostrados, esses que têm aparência e essa pessoa que ora, são pessoas que não que representam, né, pessoas que não ouvem a palavra de Deus. E o que nós precisamos mais para ser salvos é ouvir, é atentar à palavra de Deus para obedecê-la. Tem muitos cristãos que têm aparência de cristão, mas que não obedecem à palavra de Deus. E nós precisamos buscar isso. Ouvir a palavra e orar são coisas ótimas, nós precisamos realmente fazer isso. Mas o que define de fato a salvação é a obediência à palavra de Deus. É claro que quando nós estamos ouvindo a palavra e orando, nós também estamos obedecendo. Mas Cristo quer que obedeçamos também no nosso dia a dia. Se você está no trabalho, você vai obedecer a palavra de Deus. Se você está conversando com uma pessoa, você deve obedecer a palavra de Deus. Tudo o que você for fazer deve ser no sentido de obediência à palavra de Deus. Você deve buscar a obediência naquilo que você está fazendo. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa, por que você vai falar palavras torpes se a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o contrário? Então, nós temos que nos preocupar no nosso dia a dia em obedecer a palavra, em tudo que nós vamos fazer. Depois disso, o final do sonho, né? O meu marido dirigindo o ônibus por um corredor muito estreito. É claro que diz respeito a entrar pela porta estreita, né? E o fato de ser o meu marido dirigindo o ônibus se trata de Cristo, porque Cristo vem buscar a sua noiva, né? Cristo vem buscar para as bodas. Então, amados, eu gostaria que vocês refletissem a respeito destas coisas. E agora eu vou contar então o sonho que eu tive na noite seguinte. E este sonho fala a respeito da vinda de Jesus Cristo, fala a respeito do governo do anticristo sobre a terra e fala a respeito do céu também. E este sonho então foi assim. Existia um predinho de 2 andares, porém ele era bem comprido. E dentro desse predinho haviam vários alojamentos, vários apartamentinhos. Ele tinha um espaço, como se fosse na entrada do prédio, mais ou menos, onde ficava a escada. Era um espaço bem pequeno e ali as pessoas se reuniam, elas saíam de suas casas, elas ficavam ali sentadas, conversando, se distraindo, e era um lugar onde elas podiam tomar sol, porque realmente o alojamento era uma coisa assim bem, como eu posso dizer, bem difícil, né? E aquele prédio então era um prédio todo de aluguel, o dono não morava lá. Todas as pessoas que moravam ali eram locatários. E aquele prédio eu ficava sabendo que estava para ser vendido. Essa era a primeira cena do sonho. Na segunda cena do sonho, eu estava na casa de uma pessoa, mãe de uma aluna minha. E estava eu e meu esposo lá. Estava também ela e o seu esposo, eles são cristãos. E quando nós estávamos na casa deles, acontecia um assalto. Essa foi a segunda cena do sonho. E a terceira cena do sonho
Eu estava na minha cama e estava escrevendo. Então eu ouvia uma voz dizendo para mim, como se fosse uma mensagem. Eu não sei explicar a palavra que foi usada, a palavra exatamente que foi usada, mas a mensagem era como se fosse assim: a minha missão era escrever. Então depois disso eu acordei e entendi a respeito do sonho que aquele prédio, né, alugado é um mundo. Por que alugado? Porque nós estamos aqui como peregrinos, né? A nossa eternidade não é aqui, nem para os que se salvam, nem para os que se perdem. E por que que o mundo seria vendido? Por que que o mundo, ou por que que o prédio estava para ser vendido? Porque o mundo está para ser vendido, né? Na verdade, está para entrar aí um governo sobre o mundo, e esse governo vai ser total sobre todos os países, né? E é o governo do anticristo que está para acontecer. E enquanto o prédio está para ser vendido, né? Ou seja, enquanto o mundo está para ser dominado pelo anticristo, está para ser controlado por um único governo, Jesus vem como o ladrão, né? E a Bíblia fala isso, que Jesus vem como um ladrão, porque muitos estão desapercebidos. E a respeito de escrever, é algo particular, mas eu não vejo problema em relatar aqui. Mas essa parte do sonho diz também o que uma irmã amada sonhou há mais ou menos uns 2 anos atrás. Nós estávamos no céu e eu estava exatamente escrevendo. Então, o Senhor Jesus Cristo, nesse sonho, ele mostrou a sequência certinha, né? Olha, o mundo está para entrar aí o anticristo. E é nesse momento que o Senhor Jesus Cristo vem. E ele mostrou o pós, né? Mostrou que há um trabalho me esperando na glória. Então, amados, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu acho que os 2 sonhos são de grande importância. Eu não quis fazer 2 vídeos porque senão as pessoas veem um, deixam de ver o outro, mas enfim, eu queria dividir isso com vocês e queria dizer para vocês que o Senhor Jesus Cristo continua falando a respeito do arrebatamento. Ele mostra, ele não se cansou de nos alertar. No dia que eu tive esse último sonho, eu conversei, soube de 3 outras pessoas que na mesma noite tiveram sonhos também semelhantes. E é isso, o Senhor Jesus Cristo tem falado, o Senhor Jesus Cristo está insistindo e Ele quer que a gente compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas sejam alertadas. E também Ele quer que a gente ore pelas pessoas para que as outras pessoas sejam alertadas. Tem muitas pessoas que não acreditam e por causa de uma experiência pessoal, essas pessoas passam então a acreditar. Então vamos orar. Vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo graça. Vamos ficar firmes na palavra de Deus, obedecendo, procurando obedecer a palavra de Deus, para que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua noiva, Ele possa então nos levar com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.